estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Objetivos são ler e analisar uma notícia, identificando seus elementos constitutivos e finalidade. Localizar informações implícitas e explícitas na notícia e identificar funções da linguagem. Paulo, nosso intérprete favorito, preparado aí para começar uma boa notícia comigo? Joinha? Vamos lá! Notícia, você já sabe, né? Aparece em jornal, nos veículos de comunicação de massa, por exemplo. E o que a gente quer saber agora? Se você já percebeu que ocorreram, né, mudanças e ainda estão ocorrendo por causa do avanço das tecnologias digitais. Você já notou? Ah, que bom! E na educação? Que impactos você percebeu na educação? Dito isso, vamos saber mais sobre o assunto lendo uma notícia. Te convido a conhecer a notícia disponível no Mundo Educação UOL, que diz: utilizando a internet na educação. Atualmente, a utilização da internet na educação está cada vez mais presente, seja para pesquisas de textos e imagens, ou para a divulgação de livros ou vídeos, por exemplo. Atualmente se tem notado que a distância no aspecto geográfico não é mais considerada, mas sim a ponto de vista cultural, econômico, da educação continuada, das diferentes formas de pensar e sentir, do acesso e domínio ou não das tecnologias de comunicação. O que mais está em evidência é a internet. E essa se faz atualmente muito presente na educação. Escolas e universidades estão cada vez mais em busca desse recurso, para não ficar atrasada em relação às demais. Na internet é possível encontrar diversos tipos de práticas educacionais, pesquisas, divulgações, homepages, né? Página pessoal com registro do que foi produzido de forma mais significativa, e serve também como suporte nas atividades de ensino, fornecendo textos, imagens, livros, revistas, vídeos, etc. É importante enfatizar que a orientação de como ser usada é fundamental, visto que muitos alunos se perdem durante a navegação, no sentido de apresentar dificuldades em selecionar o que é significativo e até mesmo de questionar problemáticas em questão. A internet, vista como hipermídia, é vista como o principal aliado da comunicação de professores e alunos, pois através dela é possível, com um custo mais barato e privilegiado, unir a escrita, a fala e a imagem com rapidez, flexibilidade e interação, o que há pouco tempo era praticamente impossível. Recomenda-se que, ao utilizar a internet como forma de ampliar os conhecimentos, faça de forma mais sábia que puder, podendo assim desenvolver constantemente o aspecto cognitivo. Elucidou sua curiosidade sobre o assunto? Então vamos ver aqui na atividade 1 algumas questões. Por exemplo, na letra A, eu quero saber de que trata a notícia. Na letra B, pergunto-lhe: o que podemos inferir sobre o tema dessa notícia? E um convite: levante hipóteses. Ocorreram mudanças? Faz rapidinho que eu já volto conferir contigo.
atividade 1, letra A, eu te perguntei sobre o que trata a notícia. Então, é o impacto das T, D e C na educação. Na letra B, o que a gente pode inferir sobre o tema? Então, as transformações em curso no mundo impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia promoveu mudanças no mundo de vida das pessoas, incluindo o campo da educação. E aí, eu pedi para você levantar hipóteses. Que mudanças ocorreram? Então, identificaram-se avanços, mas há também dificuldades. Repare que no texto, né, utilizando a internet na educação, eu vejo o quê? Que a distância não é mais o problema, né? Eu tenho associação, ó, de texto, imagem, revista. Mas qual é o conselho aqui, né? Desenvolva constantemente o aspecto cognitivo. Então, vamos agora para a atividade 2. E o que nós queremos saber, por exemplo, na letra A? Agora, nós estamos querendo saber a finalidade da notícia. Então, qual é a finalidade predominante da notícia? E na letra B, eu quero saber, de acordo com o foco em um dos elementos da linguagem, há uma função linguística determinada. Na notícia, especificamente falando, qual é o foco? Qual é a função da linguagem? Você percebe? Faz aí que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Olá, estamos gabaritando a atividade 2 com duas proposições. Na proposição A, eu quero saber a finalidade da notícia. Então, a notícia tem como objetivo informar quem? Os leitores. Sobre o quê?
acontecimentos recentes e deixá-los atualizados. A finalidade predominante tem a ver até com o dito popular, né? Notícia é na hora, depois vira notícia velha, já perde o interesse. Então, justamente por conta disso aqui, ó, acontecimentos recentes. Na letra B, eu quero saber qual é o foco da linguagem. Então, o foco, né, lembrando um pouquinho das funções da linguagem, o foco está no referente, no objeto noticiado. Portanto, nós temos a função referencial, tá ok? Em relação à estrutura da notícia, o que você observou? Como que eu olho aqui, ó, voltando o texto um pouquinho, o que eu já noto? A manchete. Qual a manchete? Utilizando a internet na educação. O que mais eu noto logo abaixo? O que será este pequeno texto? Você consegue identificar? Pensa um pouquinho, atenção. O lead também tenho, e tenho o quê? A linha fina, né? Então, o título, frase curta e objetiva, que deve resumir a ideia da mensagem e instigar o leitor a continuar a ler o texto. Então, para chamar a atenção, às vezes ele tem uma diagramação, uma cor diferente, alguns detalhes. Já o lead, que é o primeiro parágrafo, ele vai fazer o quê? Ele vai introduzir o leitor à notícia e expor as principais informações. Então, acompanhe comigo, né? Quando aconteceu, o que aconteceu, como, com quem, onde e por quê. Já o corpo da notícia é o conteúdo em si propriamente dito. Então, o corpo deve explicar os fatos de maneira como? Descritiva e impessoal. Repare bem, né? Recorde-se também da estrutura textual da notícia. Com isso, chegamos, né, à atividade 3 e eu te pergunto, quais as características da linguagem de uma notícia? Pensa um pouquinho, reflete, que eu já volto para gabaritar contigo. Voltei. Nosso objetivo de aula é analisar o quê? As características da linguagem de uma notícia. Então, o que é importante a gente observar aqui? Ó? Voltamos no começo da notícia e acompanhe aqui a primeira coisa que está escrita. Utilizando a internet na educação. O que você acha dessa manchete? Ela é clara? Ela é objetiva? Como a linguagem se apresenta aqui? Você já percebeu? Seguimos
lendo a notícia que diz: atualmente a utilização da internet na educação está cada vez mais presente, seja para pesquisas de texto, imagens ou para divulgação de livros ou vídeos, por exemplo. Seja, quem é que seja? Qual é o sujeito? Ótimo, acertou quem viu o quê? Que está na terceira pessoa. Então, atualmente se tem notado que a distância no aspecto geográfico não é mais considerada, mas sim do ponto de vista cultural. O que você percebe em relação à linguagem aqui? Quais são as inferências que você faz da linguagem da notícia? É uma das principais, o quê? Características. A linguagem é impessoal. Então, eu tenho aqui, ó, texto em terceira pessoa. Percebeu? O que mais eu tenho? Eu noto que o texto é de cunho o quê? Informativo, descritivo, narrativo, relativamente curto. Será que, ó, que eu estou informando? Olha o texto de novo, vamos conferir. A internet, vista como hipermídia, é vista como principal aliado da comunicação, pois através dela é possível, com um custo mais barato e privilegiado, unir a escrita, a fala e a imagem com rapidez, flexibilidade e interação, o que há pouco tempo era praticamente impossível. Então, eu estou tendo um tipo de texto como narrativo, descritivo, informativo. Sim, eu estou descrevendo ali como é feito hoje na internet. Então, comprova que é uma das características da linguagem. Também vejo os textos com título, né, principal e auxiliar, o discurso indireto e mais ainda, fatos reais, atuais e cotidianos. Será que os fatos são atuais e cotidianos? Vamos conferir? Olha só, eu tenho aqui: recomenda-se que, ao utilizar a internet como forma de ampliar os conhecimentos, faça de forma mais sábia que puder, podendo assim desenvolver constantemente o aspecto cognitivo. E mais, ele ainda diz aqui, ó, unir a escrita e a fala e a imagem com rapidez, flexibilidade e interação, o que há pouco tempo era praticamente impossível. Ele fala sobre há pouco tempo. Então, será que no nosso cotidiano nós usamos agora isso? Como a notícia é veiculada? Sim, ela é veiculada em podcast, em blog, em TV, né? Então, eu tenho que ver que são fatos reais e cotidianos. Com isso, eu te apresento o podcast. Você já acessou no seu celular, no seu computador, um podcast? Você já viu quais são os melhores? Se ainda não o fez, fica o convite, meu caro estudante. Através do podcast, você pode se manter muito bem informado sobre uma gama de assuntos e bons assuntos, como atualidades, que são muito necessários na produção de texto com vistas ao seu vestibular, a concursos. O termo em questão, podcast, surgiu por causa do iPod, e a nova forma de transmitir dados pelo iTunes foi chamada então de podcasting. Combinar elementos como a voz traz mais intimidade e conexão, com a mesma interatividade possibilitada pelo blog e pelas redes sociais. E cria-se um conteúdo perfeito para gerar o quê? Engajamento. Há ainda a portabilidade, que possibilita que você ouça em seu celular, seu carro, sem ter que consumir sua internet móvel, já que você pode fazer download antes. Então, o download, como vocês jovens dizem, é o quê? Baixar no celular, no seu telefone, e aí você está lá no ônibus, mesmo sem internet, e você está ouvindo um podcast. Então, assuntos como atualidade, temas cotados para o vestibular, são boas sugestões para que você procure, então, um podcast e baixe no seu celular para estar ouvindo. A atividade 4 pressupõe a seguinte questão: a notícia apresenta uma estrutura textual específica com alguns elementos obrigatórios. Te pergunto, e o podcast? Será que podemos dizer que ele tem uma estrutura textual? O que vocês acham? Faz aí, eu te aguardo aqui.
anotei, gabaritar contigo. Podemos, sim, dizer que o podcast apresenta a estrutura textual, porque ele é oral, não é escrito, mas mesmo assim ele traz o título, a abertura, características, pode trazer entrevistados, dentre outros elementos. Também não é apenas o que é escrito, uma imagem, um áudio, uma postura corporal também são compreendidos como textos a serem lidos. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver que tem podcast até com legenda, por exemplo, né? Nossa equipe aqui estava conversando sobre isso e nós vimos que existe já a pessoa que faz podcast, também tem um vídeo, um canal no YouTube e você pode ver legendado. O que aprendemos? Elementos constitutivos e a finalidade da notícia, contexto de produção da notícia e funções da linguagem, a função referencial. Neste vídeo falamos sobre notícias. Espero que vocês tenham gostado e até breve.